Em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós estamos no nosso primeiro dia de jejum profético e juntos oramos nessa noite. Nós somos o teu povo, que é chamado pelo teu nome. E nós estamos humilhados na tua presença, buscando a tua face. Que o Senhor nos revele todas as coisas que precisamos nos arrepender. Não apenas pessoalmente, mas em nação. Coloque, ó Pai, pontos de oração para que possamos orar, para que o Senhor venha a consertar, a sarar a nossa nação, as nações. Nós oramos ao Senhor, que o Senhor, que já está com as suas mãos levantadas, continue a agir. Assim, mesmo que os nossos olhos pareçam não estar vendo, sabemos que o Senhor já tem agido por nós e através de nós, e isso nos dá muita alegria. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa live. Enche cada casa agora com a tua alegria, com a tua simpatia, com o teu amor, com o teu suprir, com a tua paz, com a tua graça, tirando todo o peso, toda a tristeza, toda a má notícia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que seja um renovar para todos os lares aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente? Hoje nós vamos falar sobre qual é o seu sabor, seu tempero. Qual o tempero da sua vida? Qual é o tempero? Nós temos um texto bíblico para usar de base, mas antes de nós usarmos qualquer texto bíblico, e hoje você vai ter que falar bastante, tá? E você também vai ter que falar bastante. Então você fica de olho no celular vendo o que o pessoal vai falar. Todos nós aqui. Nós vamos falar bastante, porque mudança implica em se expor. Sabemos que todo mundo tem características que são o verdadeiro tempero da vida. Características que nos fazem ser quem somos, do jeito que nós somos. Que compõe a nossa personalidade, nosso jeito, a maneira como nós demonstramos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E hoje a nossa live é para a família. Então, com certeza tem alguém aí do seu lado. Se não tiver, não tem problema. Você vai participar com a gente tá aqui junto com você. Mas ia ser bem legal se você pegasse uma pessoa, além de nós dois aqui na tela, para você poder compartilhar dessa nossa dinâmica da noite. Vamos ser interativos, gente. Vamos ser totalmente interativos nessa noite, ok? Então vamos lá. Em uma palavra só, não é um monte de palavras, em uma palavra só, eu vou falar uma coisa, Eduardo vai falar uma coisa, e aí vocês vão falar. Vocês já podem começar a pensar. O que é o amargo da sua vida? O tempero amargo da sua vida. O que amarga na sua vida como tempero? Eu vou falar o meu. O Eduardo vai falar o dele. Difícil, né? E você vai falar o seu. Você tem que falar o seu aí. Tá certo? Serão 3 perguntas pra gente começar a conversar. Eu vou falar o meu primeiro. Eu sou uma pessoa muito possessiva. Você concorda? Esse é o amargo. É o amargo. Concordo. Eu sou muito controladora. Então eu procuro, sem perceber muitas vezes, controlar todas as coisas. E às vezes isso amarga algumas situações da minha vida. Deixa eu pôr um pouco de luz aqui pra gente dar escuro. O Eduardo vai pôr um pouquinho de luz, porque ele tá querendo pensar, sabe, gente? A gente tem que, entendeu? Tá querendo sair fora. Tem gente colocando aí rancor. Eu sou ansiosa. Vamos lá, gente. O que você sabe sobre você? Acho que melhorou mesmo. A luz. O que você sabe sobre você que amarga, que afeta, que não ajuda muito, que você poderia melhorar a dose? Eu sou muito exigente. O que você é? Eu sou... Quando a pessoa começa a demorar muito é porque tem muita coisa, viu, gente? Sou um ser humano perfeito de Deus. Tem gente que guarda mágoa, insegurança
Fala logo o seu Eduardo. Todo mundo tá se expondo aqui. Eu não tenho. O Eduardo é estourado, a Bianca gente. é nervosa. Nervoso. 2, eu também sou controladora, eu acho que é, né? Sincera, chatice. Gente, eu tô adorando a sinceridade de vocês. Juro por Deus. Só você que tá sendo sincero. Você é sincero com o povo da live. Fala o que amarga a tua vida, seu defeito. Não tenho defeito, só tenho qualidades. Justamente isso, gente. Humildade. Justamente isso, a falta da humildade. Ó, tem gente que é impulsiva. A Sara tá dizendo, eu sou chata. Ansiosa. Se você não vai falar, eu vou falar o seu. Qual que é o meu? Você é muito impaciente. Eu sou impaciente. Ele é muito impaciente, minha gente. Ele passa por cima da gente se deixar. É estressada, ansiosa. A gente tem muita gente ansiosa. Exigente. Exigente, controlador. É um pouco meio que quase parecido, né? O João falou que é nervoso. Tem gente falando, eu sou chata, nervosa, brava. Você já percebeu que tem gente ali, ó, muita preocupação, pessoa muito preocupada, muito desconfiado. Nossa, Deus, eu sou de tudo um pouco, tem todos os defeitos, né? Eu guardo demais as coisas e fico remoendo. Muito controladora, eu guardo mágoas, eu sou desesperada, eu sou controladora, muito controladora. Eu sou inseguro. Humilde. A Débora tá dizendo que o Eduardo é humilde. Humilde. Humilde ao contrário, tá, gente? É impaciente, exigente. Isso tudo aí, gente. O negócio tá feio. Gente, impaciente também. Vamos lá. Essa foi a resposta da nossa primeira pergunta. Nervosa, estressada, sem paciência. Me chamou a atenção a pessoa colocar sincero, mas sincero... Ah, mas tem gente que eu sei o que é. A pessoa tá falando sincero coice, você entendeu? Sabe quando a pessoa ela é sincera coice? É bravo, então é bravo. Não, a pessoa é mal educada mesmo. Aquela sinceridade grossa, grosseria, entendeu? É isso aí que o povo quis dizer. Mas eu tô entendendo. Uns estão dizendo, eu sou desesperada, eu sou de tudo um pouco. A Paula disse, eu cheguei, já fala logo o seu defeito. O Antônio é ansioso e nós 3 estamos participando. O Antônio é o filho. Sim. Ele é ansioso, explosiva. Vamos lá, Mara, manda o teu defeito aí logo. Vamos todo mundo botando o defeito, colocando a carta na manga, já deixando o povo da igreja tudo sabendo qual que é o seu defeito, né? É muito importante a gente parar e pensar em algumas coisas que a gente consegue amargar na vida. Porque muitas vezes a gente pensa em defeitos como uma coisa ruim. Se eu falar uma coisa pra você aqui agora, você vai achar engraçada. A Paula tá dizendo que ela é nervosinha. E o Mael, qual que é o defeito aí do Mael, pastora Paula? A gente não será nunca perfeito. Nunca vai ter uma qualidade ou um defeito de alguém que vai ser bom ou ruim. Interessante a gente pensar dessa maneira. Por exemplo, eu disse, eu sou controladora. E sou, meu marido sabe disso. Né, amor? Ele fala, E tudo bem, né, marido? Não é bem isso. Quando nós olhamos e sabemos de uma característica nossa que pode amargar, nós precisamos aprender a dosar. O problema não é sermos isso ou aquilo. É sabermos dosar. A dose muda tudo, gente. A dose muda tudo. Eu também sou um pouco controlador, um pouco nervoso. Agora você tá abrindo seu coração. Não, mas é a dose. A gente vai aprender. Mas você tem aprendido a dosar. Né? Então, assim, o que é mais importante é a gente saber onde na nossa vida a gente precisa dosar. Porque às vezes a gente, dá licença, tampa os olhos. A gente se vê perfeito. Você passou álcool em gel? Passei então sabonete, ó. Tá cheiroso, ó. Então tá bom. Veja só, a gente não sabe dosar os nossos defeitos. E é muito importante a gente saber quem a gente é. Deus nos fez como um sal.
E a palavra que eu vou usar hoje para embasar essa nossa live, essa nossa dinâmica, o que a gente está fazendo aqui agora, vai ser Mateus 5, 13 e 14. Lê pra gente com voz de locutor, por favor, marido. 14? 13 e 14. 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Alguém quer participar da live aqui? Quem tá com saudade da Amora? Tá pedindo colo aqui. A Amora é ansiosa, gente. A Amora é. Ela lambe as patas de ansiedade. Ansiosa. Tira aqui, Você senão vai pro atrapalha. chão. Vamos? Vamos lá. Veja só. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perde o seu valor, como restaurá-lo? Nós precisamos compreender que o sal, ele tem características muito interessantes. Ele consegue extrair o sabor das coisas. Ele consegue dar às coisas a liberdade de se expor. Ele tira a casca. É assim que acontece num alimento. Quando você coloca sal no alimento, ele tira substâncias que estão sobre o alimento que inibem o sabor. E o sabor aflora. Só que, gente, vocês já comeram comida muito salgada? É brabo, né? Eu não gosto muito Gente, de sal. arde né? a boca. Amarga. Faz mal. Tudo perde. O que era bom fica ruim. Faz mal. A boca fica dolorida. Fere a boca. Sim. Por quê? Porque o sal, então, é ruim? Não. Mas ele, numa quantidade maior do que deve, amarga. Assim como nós. Deus nos fez com qualidades e defeitos. Não porque Ele queria que nós estivéssemos assim arrasando nos nossos defeitos e se exploda quem não quiser conviver comigo. Que a maioria das pessoas fazem isso. Não gostou, sai. Que me aguente. E não é, Deus não fez a gente para ser dessa maneira. Dentro de casa, nós vamos conviver com pessoas que têm todo tipo de defeitos. Só que para a gente conseguir desenvolver relacionamento dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, seja onde for, a gente vai precisar ser uma pessoa dosada. Então, por exemplo, se o Eduardo ele é impaciente, e não tem muita paciência de ficar ouvindo muita coisa, até a pessoa chegar lá no assunto, ele já estressou. Se a pessoa estiver falando um negócio que tá errado, ele estressa. Não é assim? Já tá colocando Se a pessoa tá mentindo, ele fica mais nervoso ainda. Já tá colocando meus problemas. Mas aí ele vai dosar. Com essa pessoa, eu posso agir desta maneira. Com essa pessoa, eu posso agir dessa. Nessa situação, eu posso agir desta maneira. E eu serei positivo. Porque até o defeito da gente, dosado, é positivo, minha gente. Olha como é incrível. Até nos defeitos da gente, se a dosagem estiver certa, ele deixa de ser defeito para ser qualidade. Porque na verdade, verdadeira, dita em verdade, verdade, pastora Thalita te disse, não foi Deus que disse, foi eu. Não existe defeito e nem qualidade, existem dosagens. Por quê? Porque a dosagem muda tudo. Uma pessoa, por exemplo, como eu, que várias pessoas colocaram aí, controlador. Se a gente souber dosar, a gente vai ser uma pessoa muito positiva. Por quê? Porque controlar um pouco as coisas é bom. Traz responsabilidade, traz controle financeiro, traz controle emocional. Uma pessoa controladora, ela controla muito bem as emoções dela. Uma pessoa controladora, ela controla muito bem os gastos financeiros dela. Porque ela controla tudo. Para ela ser considerada uma pessoa controladora, ela tem que controlar tudo. Lidar com o controle de tudo. Muito controle, amarga. Mandão. Fria. Pessoa fria. Pessoa que é muito controladora, emocionalmente, ela fica fria, gelada. Se a gente dosar, fica bom. Fica legal. Dá para conviver. É positivo. Então, todo mundo entendeu que encontrar em nós os nomes principais dos nossos defeitos é muito importante.
Porque se eu sei o que me amarga, eu vou procurar dosar. É bom ter essa consciência, né? Que muita gente tem e expõe, isso é muito bom. Tem gente que não consegue reconhecer o problema, né? O problema não vamos chamar de problema. Mas a personalidade. A sua própria personalidade. Às vezes a gente coloca a culpa nos outros, né? O controlador tem um pouco disso, tá, gente? Quando ele não consegue controlar o que tá acontecendo, ele pega e bota a culpa no outro. Aí isso aí aconteceu por sua culpa, porque eu controlei tudo que tava ao meu alcance. Isso aí aconteceu com a pessoa. São coisas que a gente tem que entender e aprender a dosar. Aprender a dosar no Senhor. Porque Deus vai nos ensinar muito sobre dosar. Você vê que Jesus foi um exemplo de pessoa dosada, né? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele era manso, relax, amoroso, pegou um pedaço de pau, sentou o pau em todo mundo lá no templo, azorrague, quebrou tudo, ao mesmo tempo que Jesus falava manso, falava cada palavra dura pro povo. É verdade ou não é? Verdade. Jesus, ele tinha essa questão de dosar. Jesus não é... Vamos quebrar esse negócio de assim, eu sou muito sanguíneo. Sanguíneo? Sanguíneo. Você não estava na igreja nessa fase. Não. Tem uma fase da igreja, quem vai lembrar dessa fase aí? Que eu não sei quem, que trouxe um estudo na época da igreja falando dos temperamentos. E aí falou assim, você é fleumático, você é sanguíneo, você é... Não conheço, não. Como é que é, gente? Tenta me lembrar aí, Desculpem gente. a minha ignorância. Quem Não, lembra aí, gente? teve uma onda nas igrejas desse negócio aí. Não. Sanguíneo, fleumático. Tem uma parte da psicologia que fala mesmo disso. Eu não acredito. É uma parte da psicologia que eu acho que foi invenção muito louca do ser humano. Bom, voltando. Por quê? Porque o ser humano não é uma coisa só. Foi você, Paula? Não, filha. Não foi você. A pastora Paula passou num culto, mas foi tipo há milhões de anos atrás. Que eu lembro que eu era adolescente. E aí veio esse pastor falando que cada um era de um jeito só. Então, por exemplo, se você estivesse na igreja naquele momento, você ia ser o sanguíneo. É estourado, é isso, é aquilo. E você não podia ser mais nada, você só podia ser aquilo. Não podia nem melhorar. Não, só não podia melhorar. Entendeu? Então, assim, lá, tá escrito colérico. Você é um pouco... talvez você fosse colérico. O que é um colérico? Cólera, aquela ira, aquele negócio, né? Então, assim, a pastora Valnice, isso mesmo, pastora Cleide, foi a pastora Valnice que fez isso na igreja. Na época que a gente fez uma aliança com a pastora Valnice, ela botou isso na igreja. Aí todo mundo ficava assim, você é o quê? Aí eu falei, o outro, eu sou não sei o quê. Gente, a gente é tudo. A gente é tudo. Você pode pegar uma pessoa calma. Se algum momento ela passar por alguma fase da vida dela que desestabilizar um pouco as doses do comportamento dela, você acha que ela vai dar um berro? Vai, claro. Será que vai dar um berro? Se não der, assusta porque pode ser psicopata. Não sei, não sou psicólogo. Pode ser. Então, assim, não existe uma coisa só. Ninguém é uma coisa só. Ninguém tem... Por exemplo, você tem esse defeito, eu não tenho. Você acha que eu não tenho o defeito da impaciência? Sim. Claro que eu tenho. Você acha que você não é controlador? Sou. Todo mundo tem. Só que tem coisa que a gente naturalmente dosa. Entendeu? Tem gente que é uma coisa incrível, minha gente. Naturalmente ele tá com aquele semblante de... Tá tudo ok. Tem gente que tem que fazer uma força pra fazer aquilo. Então, assim, não é que você nasceu com melhores características que eu. Não. Todo mundo nasceu com as mesmas. Acredita nisso? Todo mundo nasceu. Só que um desenvolve melhor uma coisa, o outro desenvolve melhor outra coisa. Mas é uma questão de dosagem. E aqui não é para todos os dias e todos os momentos. Tem momento que na dosagem você vai ter que ser um pouco mais assim. Tem momento que na outra dosagem você vai ter que ser um pouco mais assim. O Oscar tá dizendo assim, o Eduardo diz que tem um sangue espanhol. Ele tem mesmo. E eu vou te falar, irmão Oscar, tem mesmo. Não, mas eu melhorei Esse é muito. espanhol de todo o tipo. Não, eu melhorei demais. Nossa, mas melhorou, mas você tem essa característica dos espanhóis mesmo, que faz parte da
Eu sou genética, né? Fui E criado convivência, tanto que meu marido já escolha, né? confessou pra mim que quando ele era criança, ele falava tão alto, de maneira tão impositiva, que as professoras ligavam pra minha sogra pra falar isso é que ele verdade. estava sendo mal educado, que ele estava sendo, assim, ríspido. Né? E ele não estava, ele estava só conversando, né? Então, assim, quando mesmo eu conheci o meu esposo, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, que aqui é cu da família pra contar. E é segredo, porque só tá na internet, né, gente? Só tá todo mundo vendo. Mas assim, quando eu conheci meu esposo, eu fui, acho que primeira ou segunda vez na casa do meu marido, eu fui conhecer os meus sogros, o Eduardo disse assim pra mim, olha, você não espanta não, porque a minha família tem um jeito um pouco diferente de se expressar. Cada um se expressa do jeito que quiser. Gente, foi engraçado, o Eduardo buzinou pra eles abrirem o portão. Ali eu já caí na risada, gente, porque foi a primeira vez, o Eduardo... Abre o portão, minha sogra. Tá tentando. Eu falei, Jesus Cristo. E aí e a minha sogra assim, você é muito quieta. Você não fala não? E eu assim, assustada, pensando, meu Deus do céu. Eu sei, irmão Oscar, eu sei. O que o Oscar tá falando? É isso mesmo. Eu sei. Mas mudei É um muito. elogio. Mas eu mudei muito. A gente tem que saber quando a gente tem que mudar. Sim. E nos colocar na sociedade Com que certeza. nós vivemos. Né? Com certeza. E assim, eu me lembro de ter passado, de ver, e eu não sabia se eles estavam bravos, se eles estavam num dia estressados. E aí eu me lembro que eu olhei pro Eduardo e falei assim, sua mãe tá brava? E ele falou, imagina, tô tranquila. E hoje pra mim é muito tranquilo. Eu chego lá e o jeito deles de conversar, de falar pra mim, hoje em dia é muito tranquilo, porque eu aprendi que faz parte do tempero espanholito deles de serem. E é bem legal, eu acostumei bastante, gosto bastante, que eles são pessoas muito abertas e muito sinceras. Então, assim, não tem muito medir palavras, não. Eles falam. E eu gostei muito e aprendi muito. Hoje, depois que eu me casei, eu aprendi a falar mais do que eu falava. Ó, Cíntia, eu preciso me cuidar aqui, senão ela vai chegar daqui a pouco na história da toalha. Vamos... Gente de Deus. Não precisa falar. Mas olha, eu estraguei a sua toalha. acredito que você também viu diferenças na nossa família, não viu? Sim, claro, cada um tem a sua forma de... Com certeza. De lidar, de tratar, por exemplo, quando o Eduardo criação. conheceu o bispo, ele achou o bispo uma pessoa muito diferente. É. Porque meu pai era uma pessoa muito calada, não tinha assim muito jeito igual muito caloroso com a família, mas ele foi aprendendo a linguagem de como a nossa família era e a nossa família foi aprendendo com ele, tanto que hoje em dia é uma mistura, né? É uma mistura de tudo. Então não existe eu tô falando tudo isso, gente, contando causos, porque eu sei que vocês gostam de fofoca, de causo, para dizer que não existe família perfeita. Não existe pessoa perfeita. Não existe o marido perfeito, né? Aquele arquétipo, nosso marido é perfeito. O marido perfeito é assim. A mulher perfeita é assim. O filho perfeito é assim. Ou a igreja perfeita ela é assim. Não existe, gente. Não existe. Vão existir pessoas, convivências, com situações em que as pessoas vão sair ganhando no momento em que reconhecerem seus temperos e como dosá-los. Por exemplo, se você... Quando eu conheci também o Eduardo, eu era muito tímida. Muito tímida. Tanto que eu tive muita dificuldade quando eu assumi igreja, porque eu tinha uma timidez muito grande para conversar com as pessoas, para poder ir na casa das pessoas. Eu era muito fechada. E Deus tem trabalhado isso comigo ainda. Porque às vezes minha cara fechada passa que eu não gosto de um ou de outro, mas na verdade é timidez. E eu me lembro que a gente foi entregar convite de casamento, você lembra? Uhum. Pra mim, lá, gente, foi o maior sofrimento da minha vida, foi a parte de entregar convite de casamento. Porque eu tinha que ir na casa de pessoas que eu não conhecia. Eu tinha que falar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo pra mim era um desafio muito grande. E a primeira chamada de atenção que o Eduardo me fez foi: Thalita, você tá fazendo uma cara de quem não tá gostando de estar aqui. Tá horrível, a gente tá passando vergonha. Então, naquele momento, ele me mostrou: olha, sua timidez está amargando. Dosa ela. Diminui o grau de timidez. Mas como eu vou fazer isso?
Quando a gente se sente confrontado, quando a gente sente que está amargando a vida da gente, logo Jesus nos ajuda a sermos levados a uma dosagem. Então, ao invés de a gente falar, mas eu sou assim, as pessoas têm que entender. Não, gente, melhore a sua vida, melhore o sabor, melhore o tempero da sua vida, dosando. É difícil? Exige. Exige uma quebra de casca? Exige, né? Claro, porque não sim. é fácil você se tornar menos do que você está acostumado a ser, ou mais do que você está acostumado a ser. Mas é muito importante a gente ter esse jogo de tempero na vida. Se abrir para coisas novas, né? Muitas pessoas colocaram aí medo, incerteza, insegurança. Então, quem tem essa insegurança, é difícil se abrir para coisas novas. A gente fica naquela coisa, meu Deus, não vou conseguir. Melhor voltar pro comodismo, aquela coisa toda. Mas isso tá amargando, isso tá melando os propósitos de Deus para minha vida, para minha família. Então, eu preciso aprender a deixar Deus aumentar e diminuir medidas. Trabalhar nisso, né? Tem que trabalhar isso. isso. Ela mudou muito, ela era realmente muito tímida. Não sei como era no trato com os irmãos, assim. Ela é mais fechada. Claro, no culto ela tá sendo levada por uma palavra de Deus, então é bem diferente, né? Mas não é na intimidade com as pessoas, ela era mais fechada e hoje está muito mais aberta. Tô conseguindo, tô chegando lá. Você se propôs a ter essa mudança e a vida é uma eterna mutação. Você pode estar com 80 anos que você sempre tem o que aprender e sempre tem em que mudar. Exatamente. A gente sempre vai ter que diminuir alguma coisa e aumentar outra. E agora eu gostaria de fazer você pensar no que é doce em você. A gente perguntou o que é amargo. E o que é doce? Eu quero que os homens respondam. Olha o Moscar que tá aí, o Jaime. Não sei, quem mais homem tá aí? Pessoal, vamos lá. O que é doce em você, irmão? A Mária tá falando, a pastora Thalita mudou muito, muito, muito. Obrigada, amém, Jesus. Glória a Deus, muda mais. Contem pra mim o que é doce em vocês. O que é doce? Gostoso, que você faz de coração aberto, tranquilamente, já acorda fazendo, né? Ninguém vai responder, ó, garanto pra você. O que é doce? Não sei. É difícil pra gente, né, responder o que Olha, é doce. eu vou falar o que é doce em você, você vai falar o que é doce em mim. Tá bom. Pode ser? Sim. Todo mundo da minha família vai concordar que o que é doce no Eduardo é que ele é extremamente presente e disponível. Verdade. Cuida de todo mundo, gente, ele cuida de todo mundo na família. Ele é uma pessoa assim, se a gente quiser, eu, Débora e mãe, ir pro shopping, ficar o dia inteiro perambulando no shopping, quem estará conosco? Eduardo. É isso aí. E não tá de cara feia, viu, gente? Ele é uma pessoa extremamente disponível para ajudar, para cuidar, para estar presente. É uma pessoa que te apoia. Ele é doce nisso, ele faz isso tranquilamente, sem fazer nenhum esforço. Mima todo mundo, até o cachorro. Isso é ser doce, não quer dizer qualidade, né? Não existe defeito ou qualidade. Alguma qualidade. Aí é que tá. Não existe defeito ou qualidade. São dosagens. Por exemplo, uma pessoa... Eu não vou falar isso de você porque você sabe dosar isso. Você não deixa as pessoas te usarem. Você já aprendeu a dosar isso. Mas... Os caras responsáveis, é mesmo? Responsabilidade. Quem mais tá falando aí? Adoro ajudar. Luiz Felipe é muito amoroso. Cuida dos irmãos. O pessoal tá falando que você cuida dos irmãos da igreja. Tem gente falando, sou super protetora. Vai colocando aí o que você é doce. Sou amorosa. Vamos lá. Gosto de inspirar as pessoas. Sou disposta. Isso é muito legal. Vai colocando as qualidades, o que você é doce. Na minha casa procuro fazer de tudo. Ele faz um pudim de leite condensado, irmão Oscar. E cadê esse pudim, Oscar? Meu pai era apaixonado no pudim. Irmão Oscar, por favor. Passou do João o dia que a gente aqui. for fazer culto lá em Poste de Caldas, leva pudim pra nós. A Mara tá dizendo, precisa aprender a usar, cuidadosa, gosto de ajudar. Olha que benção. Muita gente responsável. Cuidadoso. Olha que benção. Olha os homens respondendo. Você não pediu pra eles responderem? Eles estão respondendo aí. Reginaldo, gostamos de ajudar. Amoroso, pessoas humilde. protetoras.
São coisas que a gente faz que muitas vezes, se a gente não dosar, nós somos engolidos. É verdade ou não é? Sim. Se a gente não souber dosar, o que de bom a gente faz vira ruim. Vira o nosso defeito. Que na psicologia chamam muito de efeito de Peter Pan e de Wendy. Você sabia disso? Não. Vou explicar uma coisa para vocês. Nas nossas qualidades, nós podemos nos tornar prisioneiros. Que coisa diferente, né? De ouvir, mas é verdade. Se a gente não cuida a dosagem, as pessoas que estão ao nosso redor conseguem nos sugar. A um ponto de nós nos tornarmos emocionalmente dependentes de sermos 100% aquela qualidade. Já viu aquela pessoa que ela ajuda todo mundo e esquece de si mesma? Ela tem uma necessidade emocional de ajudar as pessoas. É uma qualidade, é um doce da vida dela, ela ama ajudar. Mas tá tão mal dosado, tá muito além do que deveria, e aí acontece o quê? Ela apaga, ela se anula, ela deixa de existir para fazer pelo outro. Isso é a síndrome de Wendy. E a síndrome do Peter Pan diz que para toda Wendy tem um Peter Pan. O que é o Peter Pan? É aquele que quer tudo na mão, que suga o outro, que não quer fazer nada e tem alguém que faz tudo por ele. Entendeu? Então, assim, nas nossas qualidades, você não falou minha qualidade. A sua qualidade, pessoal, digam a qualidade da pastora. Ele tá sempre tirando o corpo fora, gente. Você é cuidadosa, você é responsável. Só? Não é? Que vem na cabeça agora. Amorosa. Eu sou espontânea. Eu também sou espontâneo, mas é qualidade? Ué. É que às vezes a qualidade nos prejudica, por isso que nem sempre a qualidade... É qualidade. Tudo... Por exemplo, eu sou bastante sincero, nem sempre é bom ser sincero. Nem sempre o povo gosta. Eu sou muito honesto, é uma qualidade boa. O pessoal fala assim, a pastora aqui é uma mãezona. Gente, às vezes a gente confunde qualidade e defeito. Aqui a Débora tá dizendo, você é engraçado. Acho que o povo da igreja não conhece esse lado meu, né? De ser engraçada, de ser divertida em casa, mais que eu sou assim. Na igreja não, porque senão o povo me confunde. Sim. Mas eu gosto de poder expressar esse meu lado, né? Muito obrigada, amorosa, muito obrigada. Mas voltem agora para vocês e falem de vocês, né? Aqui a Ana Laura falou que é o pai dela, o Peter Pan. Certo, a Ana Laura está analisando toda a família nesse momento. Veja o que você olha para dentro de você e veja como qualidade. Obrigada, fala a verdade, não negocia a verdade. Isso é verdade. Por ser controladora. E às vezes é muito bom nessa área espiritual ter um pouco disso, de não abrir mão da verdade, se controlar tudo isso. Mas, quem sabe você tem sido pego pela má dosagem. Às vezes nós estamos infelizes dentro da nossa casa, infelizes dentro de um casamento, infelizes dentro de um relacionamento familiar, que não é só entre homem e mulher, mas na verdade é entre pais e mães, filhos, entre irmãos, entre parentes, entre patrão e empregado, entre convivência de amigos, entre irmãos de igreja. Muitas vezes nós não estamos nos sentindo felizes porque nós não estamos dosando os nossos temperos. Então, quando nós vamos dar, que é essa questão doce, que eu vou dar algo que é bom, muitas vezes eu dou em demasia, sem controle, sem dosagem. E quando eu faço isso, eu já faço com a intenção de receber. Esse é o problema. Quando eu não estou me sentindo satisfeito emocionalmente, eu começo a dar mais para receber mais. E nem sempre isso funciona. Você já percebeu? Tipo assim, nossa, eu sou muito amigo dele, mas ele não é muito meu amigo. Sabe aquela coisa assim, a pessoa se doa 1000% para alguma coisa. Às vezes ela se doa 1000% no trabalho dela para ver se o patrão dela consegue reconhecer e falar, meu Deus, essa alma é uma alma tão boa para trabalhar. O patrão nem olha na cara dele, não dá nem bom dia, não dá nem aí. Nem presta atenção no que a pessoa tá fazendo. Então, assim, às vezes a nossa
vontade de ser reconhecido, de ser saciado emocionalmente, faz com que a gente não dose muito bem os temperos da nossa vida. Por isso que eu vou dar um conselho para você. Deus, ele nos chama de sal da terra. E ele fala que se a gente dosa de mais ou de menos, a gente fica sem sabor. E a vida da gente fica sem sabor. E as coisas perdem o sentido. Então, deixa Deus encher você de satisfação. Deixa Deus tratar com as suas necessidades. Para que no momento que você for tratar com seu esposo ou com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus parentes, ou com o patrão, ou com um amigo, ou com o irmão de igreja, você não sinta necessidade de mexer na dose necessária para receber mais. É uma das maiores características da nossa sociedade. Eu tenho deficiência de receber algo, então eu vou tentar dar mais do que eu tenho para dar para alguém, quem sabe esse alguém me dá o que eu quero receber. E isso meleca tudo. Seria a necessidade do reconhecimento? Reconhecimento, dar de volta, por exemplo, às vezes eu vejo muito assim, eu vou falar do lado feminino porque eu sou menina. Sou menina. E você é menino, aí você fala do lado dos meninos. Senhora. Jovem senhora, que isso? Sou uma menina. Né, gente? E você vai falar do lado dos meninos. A mulher, muitas vezes, ela faz as coisas dentro de casa, ou ela faz fora no trabalho, para as pessoas, ou para as amigas, o que for. E muitas vezes ela quer tanto uma atenção, um reconhecimento, uma palavra de carinho, ou alguma outra coisa que só ela, na cabeça dela, sabe, e o próprio Deus no trono, ou seja, ela não deixa ninguém saber. Internamente ela tem milhares de intenções para serem supridas. Aí ela chega e dá um bolo, né? Fala, fiz um bolo de cenoura, Eduardo, com calda de chocolate para você. Adoro. Aí você adora, você fica super feliz. Aí você vai, come o bolo, senta no sofá, liga a TV e pronto. Aí se eu tiver com uma necessidade emocional naquele bolo que eu tinha planejado que se eu fizesse aquele bolo, você ia suprir o que eu queria e você não fez, o que acontece comigo? Acontece isso? Não acontece aqui em casa, mas eu tô falando. Não, mas acontece com as pessoas isso? Acontece, a mulher é assim, gente, ó, você que é homem, você tem que aprender isso. Mulher não faz nada de graça. Aprendam, homens, aprendam. É verdade, minha gente, a mulher carrega intenções em tudo que faz. O homem não. Intenções emocionais, então eu tô ensinando pra vocês. Sim. Então quando eu fizer um bolo de cenoura com bastante chocolate, falar, amor, eu fiz um bolo pra você. Você logo tem que se ligar em quê? Ela quer alguma coisa. Ela quer alguma coisa? Ela precisa de alguma coisa? Então, ó, irmãos, chegou em casa, tem bolo de chocolate, vaza! Corre! Não, mas é sério, gente. E tem mulher que não é assim saudável essa dosagem. Porque, por exemplo, isso pode ser saudável. Ah, eu quero que meu marido veja o quanto eu sou uma boa esposa, quero trazer felicidade pro lar. Isso é uma dosagem gostosa, isso é uma dosagem saudável. Ah, é pra todo mundo dizer, nossa, como você cozinha muito bem, entendeu? Isso é saudável. Sim, sim. No momento em que, se o meu marido não me reconhecer, se os meus filhos não me reconhecerem, se as situações não me reconhecerem como eu quero, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto depressivo, angustiado, desmotivado, então a minha dosagem está completamente errada. E ali vai me trazer doenças emocionais. Diga o que é, como os homens vivem, como os homens tentam dar alguma coisa para receber alguma coisa. Olha, eu não sei, eu não faço ideia mesmo. Eu não dou nada pra receber nada. Tipo assim, você só vive. É, Gente, é muito mais fácil ser homem. eu dou porque dou. Nenhuma, nada Não é emocional possível, pra ser homens. suprido. Tem um homem falando, não tem homem falando. Vê se é um homem falando sobre esse assunto. Não, pessoal, me ajuda. Me ajuda se vocês dão alguma coisa pra sua esposa. Não é nem dar alguma coisa física. É tipo assim, Não, eu uma vou tratar a minha atenção, mulher assim, dessa maneira pra que ela... Não. Ok. É possível. É, eu sou assim, eu não sei os irmãos, né? É possível. Meu, Fazer o que, né, gente? Deus criou... Ó, mas eu também, completamente tá diferentes. vendo? Ah lá. Homem não separa nada na troca. Isso aí. É mais fácil ser homem mesmo. Mulher já coloca as emoções dela nas coisas, os homens não.
Aí lá uma tá falando, só faz. Muito interessante. Não é que o homem não coloca emoção. O homem coloca. Coloca, emoção, mas não tá esperando nada em troca. Não. Interessante. É. E como é que vocês dosam o tempero de vocês? Não sei. Não sei. Se você dosa o tempero, é a receita, é a dose do remédio, não é se você, como eu expliquei. Eu era um pouco mais explosivo, um pouco mais intolerante, aprendi a ser mais tolerante, mais paciente. A igreja me ajudou muito nesse processo, você sabe muito bem disso. Você vai dosando a dose conforme... Eu tô tentando visualizar você aqui. vai enxergando a necessidade. Gente, eu sei o que acontece com os homens. Por estudo, acabei de lembrar. Procurei lá na caixinha do estudo e achei. Os homens fazem por fazer, só que tem uma coisa. Se eles não veem motivo, eles não fazem. Como assim motivo? Por exemplo, se você está insatisfeito com alguma coisa, você não vai tentar florear. Não vai ter esse negócio, eu vou florear para ver se melhora. Por exemplo, um homem dentro de uma casa, a mulher tá briguenta. Ele não vai sair e comprar um buquê de flor pra mulher pra ela parar de brigar. Ele vai ficar quieto. Ele vai se isolar, ele vai ficar na dele. O homem faz isso. É. Não, tem homem, tem homem que mesmo, foge pastora. da curva, né? Não, tem homem que faz foge, diferente, né? Tudo tem exceções, mas eu Tudo acho que tem no modo exceções, geral- mas eu acho que no modo geral é isso mesmo. Tô lembrando que eu tinha estudado. Homens são assim. Ou eles fazem ou eles não fazem, eles não têm meio termo. A mulher ainda faz meio que pra tentar resolver um negócio e tal. Homem não. Ou ele faz ou ele não faz. Por isso que tem muita mulher que fala assim, ai, pastora, meu marido tá muito frio comigo, ele não tá nem aí pra mim, meu pai não tá nem aí pra mim. Reveja suas atitudes. Às vezes você tá tão amargo que ele não tem vontade de te dar nada doce. Pode acontecer. Eu gosto dessa sua postura. Pode acontecer. Pode ser. É bem isso, gente. Pastora, por que a gente tá falando sobre isso nesse sábado à noite? Porque a gente tá todo mundo dentro de casa. Convivendo dentro de casa. Dentro de casa. E às vezes o amargo fica muito amargo. E o doce fica amargo também. E o convívio fica complicado. Os problemas são aflorados. Sabe, tem um estudo que saiu agora recentemente que, olha só, o confinamento, eu vou chamar de confinamento, né? Parece o Big Brother, né? O que a gente está vivendo. Talvez um pouco menos em Paraíso, mas quem é de grandes cidades, ou de São Paulo, do Rio, sofre muito mais o confinamento porque não tem o transporte para se locomover, porque não tem carro, não pode sair, nada está aberto, fica difícil. Então teve esse estudo que aumentou, eu não gosto de falar o que eu ouvi, então eu vou trazer aqui, as agressões dentro de casa, né? Porque a fala aumentou mulher apanhando. Não, a mulher também bate em homem. Muito. Não é verdade? Tem muita mulher louca que bate em homem. A gente vive uma E muito sociedade... homem louco que bate em mulher. Muito. Mas a gente vive numa sociedade separada, né? É o feminismo, é o machismo, é o homossexual, é o homem, é o negro, é o branco, é tudo ser humano. Gente, não tem nada disso não. É tudo ser humano separado. e pronto. Então, É tudo gente. Ser humano, tudo gente. Aumentou as agressões dentro dos lares e o que disseram, isso não é pra gente não, viu? É pra eles lá de fora. É pra quem não tem Jesus. Vai aumentar doenças psíquicas nas pessoas. Como Sim. depressão, ansiedade e tal. Dizem Justamente. que o confinamento é pior do que o coronavírus. Porque o que acontece? Se você tá trancado e você tem necessidade de suprir suas emoções, principalmente as mulheres que são assim, ela começa a forçar a barra com quem tá ali. E o negócio fica feio, gente. O negócio fica feio. Essa mulher estressada, misericórdia. Então, assim, quando eu e o Eduardo estávamos na Espanha em agosto, nós estávamos no hotel assistindo o jornal. Foi. Eu e o Eduardo rachamos o bico de rir. Mas não tem graça não, gente. Não. Mas nós rachamos o bico de rir, porque a gente achou muito louco aquela reportagem. Como é que é? O cara tava falando... Era período de férias. Era. E no período de férias, os casais ficavam mais juntos. Ia acontecer muita briga, até Era morte. o maior índice de divórcio, né? Eles estavam preocupados. Não, mas também vai aumentar o divórcio. Também tem a pesquisa que diz que os divórcios vão aumentar. Os divórcios vão aumentar. Porque o que acontece? Olha, na China, depois que passou o confinamento, as datas para divórcio esgotaram. Aí, ó. Olha lá. Sangue de Jesus não é para isso, não. Estão esgotadas pelos próximos meses. Pra você ver.
O povo, minha gente, não sabe mais conviver. O povo não sabe viver junto, minha gente. Não consegue trocar uma palavra. A avó do Eduardo virou e falou assim: nossa, em janeiro os hospitais vão estar lotados de tanto de mulher grávida nascendo bebê. E logo eu pensei, vai estar nada com essa internet, meu filho. O povo não larga do celular, o povo só quer saber de celular. E só briga. O confinamento tá causando loucura no povo. Por quê? Porque o povo tá sendo obrigado a conviver. Imagina um monte de gente destemperado convivendo. Um monte de gente que tá voltado só para si convivendo. Porque a nossa sociedade nos ensinou a não termos temperança. Nos ensinou a não dosar. É assim, eu sou assim, pronto. E você que me aguenta. O que foi? Não sei, tô rolando a bala só. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Falaram pro João que o pior não seria a quarentena. O pior seria ficar com a mulher dentro de casa. Misericórdia, pior que isso mesmo. O povo fala isso mesmo, gente. Agora, no cristão não foge disso? Não. Deveria ser diferente? Deveria. Só que eu posso falar uma verdade? Claro. Falar uma verdade, Aqui tá, gente? Aqui a gente tá pra verdade. falar a verdade crua e nua. A maioria dos cristãos são piores do que os ímpios no trato de conviver com a família. É uma fachada de que o casamento tá perfeito, tá maravilhoso, a família, meu Deus do céu, a família perfeita que senta na igreja, todo mundo juntinho, igual uma escadinha, todo mundo perfeito, Antigamente não tem problema. Família Doriana, hoje fala família Facebook. Família Nutella. Família... Família Nutella, família gourmet, aquela família que não tem problema nenhum. Aí o pastor pergunta assim, você finge que é o pastor me perguntando se tá tudo bem na minha casa. Irmã, está tudo bem na sua casa? Tá tudo maravilhoso, pastor. Que bênção. Graças a Amém. Deus. Mas é um quebra-pau, minha gente. É um dormindo virado pro outro lado, outro pro outro. Os filhos quase comendo a cabeça um do outro. Tem gente que é casado, que vive em quarto separado dentro de casa. São coisas que não estão sendo tratadas dentro da igreja, que estão destruindo. Então, se você acha que isso está acontecendo mais com o não crente do que o crente, eu tenho uma notícia para te dar. Não tá, não. Deus está falando sobre temperança conosco para nós entendermos uma coisa. Deus te confinou com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, para você aprender a ser família. Aprender a temperar, pegar todas as tuas qualidades, todos os teus defeitos, eu e o Eduardo também, nós aqui, e temperarmos. Porque senão a gente consegue causar a terceira guerra mundial dentro da nossa casa, minha gente. A gente consegue matar os sonhos das pessoas dentro de casa. A gente consegue, com palavras afiadas, destruir as pessoas dentro da nossa casa. Por quê? Por falta de temperança. E olha, eu temo por... A Paulo tá dizendo, fala mesmo, Jeová. E eu temo pela essa pesquisa que eu vi, porque, veja, o confinamento aqui começou... Enfim, não vou nem discutir se é válido. Começou faz uma semana. Em São Paulo começou terça-feira, né? Foi. Não faz nem uma semana. E as pessoas já estão se matando. Então. Pensa se falta dinheiro na casa dessas pessoas. Misericórdia. Se vem desemprego. Porque é uma matemática, né? É uma matemática. A empresa não abre, não tem como pagar os seus funcionários, acaba demitindo, a crise vira um monstro. E daí você tem dois problemas, né? Um que não aguenta mais olhar para a cara do outro, ainda um problema financeiro juntando tudo isso. Aí vira uma bomba. E olha que a causa financeira traz os desastres mais terríveis de ações humanas. Eu não tô falando nem só, tipo assim, no casamento, não. Eu tô falando humanas. Uma pessoa, um casal com problema financeiro, gente, esse casal é capaz de fazer qualquer coisa um com o outro. No pior... É verdade, gente, tô falando sério. Agora você fala assim, né, isso é pra não crente. Minha filha, se o crente que não sabe conviver, que finge que não tem problema, que não enfrenta seus problemas, não resolve seus problemas, imagina o tanto de coisa que esse povo tá guardando dentro de si. Na hora que for abrir a boca pra falar, pra agir, vai sobrar o quê? E é ímpio, é um problema maior, né? Porque não tem o Espírito Santo, não tem a consciência de pecado... Não tem esse tipo de coisa, né? Se já é difícil em um lar cristão, pense em um lar ímpio. Não cristão, misericórdia. Gente, tem casais que às vezes eu converso que perguntam assim, por que você não fala isso pro seu marido? Imagina, eu não sei falar com meu marido, eu não sei falar com a minha esposa. O Eduardo, uma vez, estávamos num prédio, morando, e a moça batia a porta do carro dela na porta do nosso carro, tava amassando tudo a porta do carro. Aí o Eduardo chegou pro marido e falou assim, olha, você poderia falar com a sua esposa porque ela está amassando a porta do meu carro. Qual que foi a resposta do marido?
Que ela ia ficar brava. Ela vai ficar brava comigo, eu não posso fazer isso porque ela vai ficar muito brava comigo. Gente, os casais não conversam mais. Os casais não conversam, os casais não brincam, os casais não discutem. Uma coisa é discutir, outra coisa é brigar. Discutir, o que é discussão? Discutir é você debater ideias sobre um determinado tema. Não quer dizer briga. Não quer dizer briga. O problema é que o povo não sabe brigar. Gente, a gente poderia até um dia de encontro colocar esse tema. Vou te ensinar a brigar. Porque nunca ninguém ensinou a gente a brigar. Ensinar a brigar? Eu fiz aula de boxe. Você fez? Misericórdia, amarrado. Então assim, o que acontece? A gente nunca aprendeu a discutir. A gente aprendeu a lançar argumentos ofensivos, palavras destrutivas que destroem pessoas. Ninguém nunca, um pai, nem uma mãe, minha mãe tá aí assistindo, minha mãe nunca me ensinou a discutir, viu, mãe? A senhora nunca me ensinou a discutir, nunca ensinaram a senhora a discutir, nunca ninguém chegou e falou assim, ó, você vai casar, então agora eu vou ensinar você como é que se discute. Foi assim? Foi nada. É a quebrança de pau, minha gente. É brigalhada a todo vapor. E isso destrói a vida das pessoas. As pessoas não foram ensinadas a sentar, conversar, discutir, expor situações. Tem nada mais gostoso que discutir, irmão. Gente. Gente, às vezes o Eduardo tá assim um momento. Eu chego e falo assim: você é assim, assim, assim. Eu falo, você é assim, assim. Thalita, você tá dando desculpa pra isso, Thalita. Passou um segundo, a gente já tá rindo, já tá conversando, já tá fazendo outra coisa. A discussão é uma abertura de ideias, de pensamentos. E não a explosão de sentimentos guardados, que é a briga. Entendeu? Eu converso, Edinho, sim, que estou falando sozinha. Por quê? Quando a gente está conversando com uma pessoa e ela já não está dando mais atenção, é porque não foi criado vínculo entre boca e ouvido. É isso, Eduardo, você tem razão, vi sua mensagem. O que o Eduardo falou? Sim, por isso não adianta casar sem ter o mínimo para viver com outra pessoa, com certeza. Gente, relacionamento envolve tanta coisa, tantos aprendizados, tanta sacrifício. Foi até a palavra do casamento que meu pai deu pra gente. Sacrificar. Sacrificar a si mesmo, sacrificar ideias, sacrificar medidas. Aqui, família Carvalho é assim, união, diálogo em tudo. É lindo de ver um exemplo. A gente não vive uma vida perfeita. A gente não vive assim aquela vida que todo mundo, o pastor anda dizendo, concorda, isso é muito importante. A gente não vive uma vida assim cristal, né? A nossa vida, ela é uma vida normal, só que ela é uma vida normal dosada. Em que a gente está aprendendo com Deus a dosar as coisas todos os dias. A gente tem que se abrir às dosagens e permitir que Deus fale a verdade sobre nós. A verdade sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre o nosso futuro. Porque se a gente fingir que tá tudo bem, as coisas vão ficar muito mal, né? Nós precisamos aprender a verdade, a sermos verdadeiros e a lidar com a verdade, dosar. E agora eu quero pra gente terminar, que nós já estamos 2 minutos para terminar. Já passou? Passa rápido, né? O que às vezes pra nós é sem sabor? Eu queria que você pensasse sobre isso. O que na tua vida faz você simplesmente perder o sabor? Sabe, existem características na nossa vida que simplesmente a gente some. A gente perde o sabor. A gente perde a vontade, a gente perde aquele interesse, aquele, né, de vou fazer. O que é? Quais são as armas que muitas vezes o inferno consegue atuar dentro da nossa vida que nos faz perder o sabor? Eu preciso saber disso, o que te desanima, o que te tira a paz, o que te tira a alegria. Você precisa saber disso para você não permitir que isso entre dentro de você. Para que eu e o Eduardo, todos nós, não venhamos a permitir que isso faça parte da nossa vida e da nossa história. Para concluir, porque temos 1 minuto para começar a aula dos jovens, tudo pode virar defeito, tudo pode virar qualidade, depende da dose.
Então vamos deixar Deus temperar nosso casamento? Vamos deixar Deus temperar nossas relações dentro de casa? Vamos deixar Deus temperar nossas relações entre os irmãos da igreja? Entre patrão e empregado? Entre convivência? Vamos deixar Deus nos mostrar o que tem que diminuir, o que tem que aumentar e o que tem que sair da nossa vida? O que é aquilo que nos anula precisa sair da nossa vida? Esse foi o tema que Deus colocou no nosso coração para a gente conversar nessa noite, né, Eduardo? Tempero. Qual o seu tempero? Qual o seu sabor? Quando a gente come uma comida bem temperada, gostosa, aquilo fica gravado na nossa memória como bom. Nos traz memórias visuais, gustativas, de lembrança, ativa o nosso cérebro em vários lugares. Que nós possamos ser temperantes. É isso que a palavra de Deus fala sobre temperança. Pessoas que sabem dosar. Vamos colocar Jesus como nosso exemplo maior. Aquele que soube dosar. O momento em que eu vou ser mais rígido, o momento que eu vou ser mais brando, o momento que eu vou ser manso, o momento que eu vou ser amoroso, o momento que eu vou ser justo. Jesus temperou e trouxe saúde para todo mundo. Então, que hoje você possa olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua família e ser uma pessoa temperada. Procure isso, ore por isso, perceba você, faça uma profilação do seu próprio perfil aí e o que tem que diminuir, diminui. O que tem que aumentar, aumenta. O que tem que sair, tira. Vai ser bênção. Eu quero deixar só um recado, antes da pastora encerrar a live. Amanhã o culto vai ser transmitido da igreja, tá certo? Vai ser transmitido por 2 plataformas, tanto o YouTube quanto o Facebook. 6h30 da tarde. Não deixem de assistir, vai ser 6h30? 6h30. 6h30 não vai ser o horário normal de culto, mas nós vamos estar lá na igreja para levar o ambiente da igreja para dentro da casa de vocês, onde vocês estiverem. Não deixe de assistir, cobre seu irmão para assistir. Chame sua família toda que está aí dentro da sua casa para assistir. É um momento de comunhão com a igreja. É um momento de não deixar que Satanás entre em nossas vidas pela ausência da igreja. É verdade. Então vão ter 2 plataformas sendo transmitidas. Não tem desculpa para não assistir. Gosta do YouTube, do Facebook. E vai dar certo. Em nome de Jesus, vai ser um culto tremendo amanhã. Vai. E amanhã, 9 horas da manhã, a nossa EBD. Tá? Facebook. Pelo Facebook, tá? Não vai ser pelo YouTube, não. 9 Só horas culto. da manhã. O culto vai ser pelo YouTube e Facebook. Isso. Mas 9 horas da manhã, eu encontro vocês aqui. Que Deus abençoe. Desejamos uma ótima aula agora para os jovens. Um beijo. Manda um beijo aí, Eduardo. Tchau, gente. Tchau. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Até amanhã.